Olá pessoal, Emerson Lima, sou fundador e instrutor aqui na Conexão Edomaster. Vou falar aqui com vocês hoje sobre mais uma atualização do RAW-NS, mais uma com a vigência para novembro, né? Então a gente teve 3 atualizações aí com a vigência para 13 de novembro. A gente vai desmembrar um pouquinho aqui, se aprofundar no que teve de atualização. Bom, então essa é a RN648, tá? Publicada lá em 14/10, com a vigência já prevista aqui, já estabelecida para 13 de novembro, tá? Para falar sobre a elastografia hepática. Então o que teve de diferença, né, nessa publicação, o que mudou aqui, né, na cobertura. Elastografia hepática já é um procedimento coberto, já desde 2018, né, um exame para suspeitas ali de algumas anormalidades hepáticas, que já tem cobertura desde 2018, tá? Então o que teve agora foi uma alteração de diretriz. Então a gente tem aqui a DUT número 119, tá? Que é a DUT de elastografia hepática ultrassônica, é um exame ultrassônico, né? É um exame diferenciado ali de ultrassom. E aí ele teve uma mudança, né, na parte aqui dos critérios de enquadramento. E aqui eu coloquei para vocês como era, né, como eram esses critérios e como ele ficou. Então ele tinha um critério só, sempre teve, continuou tendo só, cobertura para pacientes com diagnóstico de hepatite B ou C, pós-transplante, HIV, né, com suspeita diagnóstica de cirrose hepática, tá? Para o enquadramento em pelo menos nesses 3 critérios, que é diagnóstico inicial, o estadiamento, que é para saber qual o estágio que está a doença, né? E acompanhamento. O que mudou? Acrescentou, dentre as patologias, a esquistossomose, que não tinha, né? Então na anterior era HIV, hepatites, pós-transplante, né? E agora ele acrescentou esquistossomose também, então um paciente que tenha diagnóstico, lembrando que é cobertura obrigatória para pacientes com diagnóstico, né, de hepatite B, tal. Então não é para investigar hepatite, é para paciente que já tenha diagnóstico confirmado de hepatite B, C, HIV, pós-transplante, e agora acrescentou a esquistossomose, né, ou doença do fígado não alcoólica, que isso já tinha, não mudou, tá? Com suspeita ou diagnóstico de fibrose, esse que foi o que acrescentou também, porque antes ele era com suspeita ou diagnóstico de cirrose, era só cirrose, né? Agora ele entrou com suspeita ou diagnóstico de fibrose, né? Fibrose e ou cirrose. E aqui ele continuou, o restante aqui ele continuou. Os critérios, diagnóstico inicial, estadiamento e acompanhamento, tudo isso ele permaneceu. Então foram essas 2 alterações. Acrescentou a esquistossomose e acrescentou também a condição de fibrose hepática, né? Não é só a cirrose. E aí quando a gente traz na parte associando, né, já aproveitando aqui e vinculando questão de codificação, valoração desse procedimento, então ele já tem código TUS, né? Então ele é um procedimento que, né, desde a sua incorporação, né, na época não tinha ainda um específico, passou a ter código específico de elastografia hepática ultrassônica. E aqui são os critérios aqui de valor, né, dentro da CBHPM. Esse aqui também é um print do Master, tá? Então a gente traz aqui, tem como especificar qual a tabela que eu quero trazer. Eu já identifiquei que esse procedimento ele foi incorporado na CBHPM de 2016. Então a primeira versão de CBHPM que ele foi publicado foi a de 2016. Então eu coloquei aqui versão 2016, cotação, que é para eu fazer a conversão ali dos valores, baseado também na 2016. Como ele é um exame de imagem, ele tem também filme radiológico, tá? Então eu especifico qual é o meu valor de filme que está negociado em contrato, né? Valor do metro quadrado de filme radiológico. Então aqui eu coloquei como um contrato fictício R$21,70, o valor do metro quadrado de filme radiológico. Então aqui ele já me trouxe custo operacional da tabela de 2016.
Não coloquei inflator nem deflator, mas poderia colocar, caso, né, na minha negociação eu tivesse algum inflator ou deflator, tanto de porte quanto custo operacional, eu especificaria aqui. E aí ele já me trouxe todos os critérios aqui, todos os parâmetros. Então essa elastografia hepática, ela tem um porte 5A, lembrando que o porte é o valor ali, o porte de complexidade que vai ser convertido para reais depois, né? Então esse aqui é o médico que está executando ali, que está fazendo aquela análise. Custo operacional, então ele tem 21,620 unidades de custo operacional. Isso será também convertido para reais, porém está relacionado à despesa com equipamento, né? Como ele é um exame de imagem ultrassonográfico, tem ali o seu valor referente ao equipamento. E o último campo aqui, né, o último elemento aqui dentro dessa composição de valor é o filme radiológico. Então ele tem 0,51 metros quadrados de filme radiológico. E aí, como eu especifiquei que tem 21,7 reais por metro quadrado, ele vai multiplicar por esse 0,51. Lembrando que isso aqui vai depender da minha negociação lá com o prestador, da minha negociação com a operadora. Poderia ser 10 reais, 12, 15, poderia ser o que é preconizado pelo CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia. E aí tudo isso que vai levar em consideração, pode ser 5 reais, pode ser 50 reais. Mas é importante eu mencionar aqui o valor real que eu tenho negociado para não dar um valor divergente. Calculei o valor, ele já me trouxe os parâmetros em reais. Todos esses parâmetros já me trouxe em reais. Porte, R$ 343,70. Custo operacional, R$ 418,56. Filme radiológico, R$ 11,07. Total deste exame, R$ 773,33. Se baseando na CBHPM de 2016, com a conversão de valores também da 2016, tá? Ah, Emerson, mas a minha negociação é CBHPM 2010. Eu consigo calcular esse procedimento pela 2010? Se eu mudar a versão para 2010, eu não vou conseguir calcular. Por quê? Porque ele entrou na 2016. Só que o que eu posso fazer? Manter a 2016, que ele vai buscar aqui os parâmetros dessa versão que eu tenho negociada. Ele vai buscar, eu mantenho 2016, que ele vai buscar os parâmetros daquela tabela de 2016, só que para converter para reais, já que a minha tabela de conversão de porte custo operacional, por exemplo, é a de 2010, aí eu mudo aqui, ó, a cotação. Então, ao invés de manter também a cotação de 2016, eu altero a cotação para 2010, por exemplo, né? Que aí vai trazer os valores, ele vai buscar os parâmetros da 16, que eu não tenho negociado, mas ele vai me informar quais os parâmetros da 16, porém na hora de converter para reais, ele vai converter baseado na que eu selecionei aqui, que pode ser desde a 2003 até a 2024, né? Que é o ano de cotação. Caso esse exame seja utilizado ali, né, com um anestesista, né, caso haja necessidade. Então, dentro dessa tela aqui do Master, onde a gente faz o cálculo, né, eu consigo pesquisar por código, pesquisar por descritivo, vou especificar aqui para fazer o cálculo, além desse cruzamento de várias versões, aqui eu tenho todas as versões, desde a terceira edição até a 2022, além de eu ter todos esses parâmetros centralizados, conseguir fazer essa troca, né, em dinâmico aqui, eu trago regras também. Então eu consigo fazer pesquisa de regras, cruzamento de regras. Aqui, por exemplo, caso seja realizado com o acompanhamento, com a supervisão de um anestesiologista, eu tenho o código, né, que é o código 31602266, que é o porte, refere-se, né, ao porte anestésico 2, anestesia para exames de ultrassonografia, né, caso haja necessidade do anestesista. E aqui todos os critérios também, né, como ele é um exame de imagem, eu não vou aplicar horário de emergência, não vou aplicar, né, eu até tenho eles aqui, porém, aplicaria para um procedimento cirúrgico, um intervencionista, por exemplo, tá? Que é horário de emergência, acomodação apartamento, regras de via de acesso, porém eu tenho escalonamento de exames, né? Então, caso seja 2 exames sendo realizados ali subsequentes, eu tenho aqui a regrinha para aplicar o escalonamento de exames. E
essa é mais uma informação, né, mais uma atualização que a gente teve recentemente aí no ROA-INS, lembrando, vigência 3 de novembro, tá bom? Nos acompanhem para ver mais publicações, mais vídeos como este, tá bom? E alguma dúvida referente às funcionalidades aqui do Magister, pode entrar em contato que a gente esclarece aí para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, até a próxima.